Olha só, a nossa proposta de hoje é falar um tema que eu amo, que na verdade é o que vocês mais vão ver eu falando tanto no meu canal no YouTube. Então, para você que está aqui no meu canal, seja bem-vindo. Se você ainda não me segue, vou deixar o convite para você me seguir, para você compartilhar os meus vídeos, para que possa ajudar mais pessoas nesse processo de busca de saúde, de busca do emagrecimento, da busca de um equilíbrio. Que eu acho que quem busca emagrecimento, ele está buscando, na verdade, o equilíbrio. E isso é muito bacana, porque quando a gente tem equilíbrio na saúde, a gente tem equilíbrio na nossa vida emocional, a gente tem equilíbrio na nossa vida mental, não é isso, Rose? Quando a gente tem mais saúde, a gente se sente mais conectada com as pessoas, a gente se sente mais conectado com Deus. Então, assim, todas as dimensões da nossa saúde estão melhoradas quando a gente foca nesse caminho, né, da saúde, do emagrecimento para quem está acima realmente do peso. Para quem não me conhece, para quem está me ouvindo a primeira vez, eu sou Cíntia Barros, sou médica endocrinologista, sou chefe do serviço de obesidade da Universidade Federal da Bahia e há 10 anos trabalho atendendo diariamente pessoas com obesidade. É a minha paixão ajudar meus pacientes, minhas pacientes a alcançarem o objetivo. É como se eu mesma estivesse alcançando o meu objetivo. Assim, isso me deixa muito feliz, muito realizada. E é por isso que eu tô aqui, depois de um plantão de 12 horas no hospital. E eu cheguei em casa, tomei um banho e tô aqui com vocês compartilhando esse momento. Então, é uma alegria, assim, pra mim contribuir, ajudar. E o tema de hoje vai ser como emagrecer em 2023 através do equilíbrio hormonal. Vocês já ouviram falando muitas vezes dessa questão de emagrecimento através do equilíbrio hormonal. E hoje eu queria explicar um pouquinho para vocês. Para quem tá aqui ao vivo, para quem vai assistir, porque eu sei que esse horário tá um pouquinho tarde, muito mais pessoas vão assistir posteriormente. Então, o que é que significa isso, né? De emagrecimento através do equilíbrio hormonal. O que eu vejo no meu dia a dia de atendimento, no meu dia a dia no consultório, nos hospitais que eu trabalho, é que muita gente chega até a mim muito frustrado, muito frustrada. E essa frustração acontece porque a pessoa quer muito perder peso, né? Quer muito alcançar uma determinada faixa de peso e, porém, está tendo dificuldade. Não está conseguindo. Às vezes recorreu a uma dieta, a um shake, a uma medicação. Muitas pessoas vêm para o consultório que já fizeram cirurgia bariátrica, perderam peso, mas reganharam, né? Reganharam tudo de volta. E as pessoas, elas chegam extremamente aborrecidas, muitas chegam frustradas. Muitas pessoas, vocês não têm noção de quantas mulheres choram dentro do meu consultório, choram dentro do consultório do endocrinologista, porque tá frustrada, tá triste, tá chateada com essa situação de querer muito perder peso, mas ter essa dificuldade, ou às vezes até consegue perder, porém reganha tudo de volta. E aí, quando eu falo assim pra vocês, emagrecimento definitivo, você só consegue com equilíbrio hormonal, eu estou querendo dizer que quando você foca só na dieta, ou só na medicação, ou só intensificar sua atividade física, a chance de você não conseguir alcançar êxito é muito grande. Porque a obesidade, ela é uma doença hormonal. Ela é uma doença inflamatória. E se ela é uma doença hormonal, ela é uma doença inflamatória, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você precisa focar na base da doença, que é justamente esse desequilíbrio hormonal. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, né, nesse momento aqui. Como é que eu resolvo essa situação? Como é que realmente eu começo a perder peso
e eu não reganho, o que é que eu faço para que meu corpo ele vá para o caminho certo, para que ele consiga alcançar êxito nesse processo de emagrecimento, mas de uma forma, sabe, de dentro para fora, de uma forma real, de uma forma concreta, de uma forma que eu não vou ficar frustrada porque vou perder aqui 1 quilo, mas vou reganhar amanhã ou o mesmo quilo, às vezes até mais. Então, é essa a proposta que eu tenho para vocês, é sobre isso que eu quero conversar. E aí, dentro dessa conversa, é importante dizer para você que a obesidade, ela tem uma base genética muito grande. Então, quando eu falo assim para os meus pacientes, para as minhas pacientes, quando eu falo isso para você, você que está agora me ouvindo no Insta, você que está me ouvindo no YouTube, quando eu falo assim, olha, a culpa não é sua. Alguns colegas, eles acham assim, eu não acho correto falar isso para o paciente. A culpa não é sua. Porque quando você fala isso, o paciente, ele tira a responsabilidade dele. A culpa não é minha. Eu tô acima do peso, mas a culpa não é minha. Mas não é a desresponsabilização que eu quero trazer para o paciente. De jeito nenhum. Nós somos responsáveis, obviamente, pela nossa saúde, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Mas quando eu falo assim para o meu paciente, falo para você que está me ouvindo, a culpa não é sua. A culpa não é sua por você estar acima do peso. Eu estou querendo mostrar para você que a genética, ela tem um papel extremamente importante no ganho de peso. A genética, ela tem um impacto muito grande. Hoje a gente sabe que existem vários genes que estão relacionados com o ganho de peso e a maioria, talvez 80% desses genes estão aqui, controlando a sua fome, controlando o seu hipotálamo, que é o centro regulador do peso. Então, é importante dizer que a culpa não é sua, porque você tem uma genética para ganhar peso. Eu falo assim para os meus pacientes, tem gente que come muito mais do que você, não se exercita e é magro. E você, às vezes, nem come tanto assim. Tem gente que até faz exercício e continua engordando. E isso acontece por quê? Porque existe uma genética, uma predisposição para isso. Então, é importante o paciente entender isso para que ele não traga mais peso ainda, coloque mais peso ainda nas suas costas, entende? O paciente que chega no consultório, ele traz uma carga emocional muito grande. De culpa, de sentimento de frustração, de sentimento de ser incompreendido. A questão do julgamento traz um peso muito grande para o paciente. Então, esse primeiro momento, sabe, de você tirar esse peso das suas costas. A Rose, eu não sei se ela ainda tá aí. Olha, eu quero dar as boas-vindas, viu, menina? A Silviana, que entrou depois. Tem um Instagram aqui, Pedrosa, que deve ser sobrenome. Adera, Laila, sejam bem-vindas. Tem a Rose, eu não sei se ela tá aqui, mas a Rose é uma paciente minha e ela falou assim pra mim, há um tempo atrás, ela disse assim, doutora Cíntia, quando eu fui pra primeira consulta com você, eu já saí mais leve. Tá aí, né, Rose? Você lembra que você falou isso? Eu já saí pesando menos. Eu nunca esqueci isso que Rose falou. Ela tá aqui de prova aqui no meu Instagram. E ela disse assim, eu já saí mais leve. Então, daquela consulta em diante, a dificuldade que eu tinha para subir uma rampa, para subir uma escada por conta do peso, eu já não senti mais essa dificuldade, porque eu já me senti mais leve. E isso, claro que a Rose não tinha perdido peso em uma consulta, durante a minha consulta ela não perdeu peso, né? Mas essa questão de você tirar esse peso emocional da culpa, do julgamento, do preconceito, dessa sensação de frustração é muito importante. Olha, tem muitos pacientes que chegam no consultório
e falam assim pra mim: doutora, eu quero muito perder peso. Eu quero muito, muito, eu quero muito. É muito importante pra mim. Eu falo assim pro paciente de 0 a 10, o quanto é importante pra você perder peso. E tem paciente que fala assim pra mim, 10. Na verdade, a maioria dos meus pacientes falam isso. 10, doutora. De 0 a 10 é 10. É muito importante pra mim perder peso. Mas quando eu falo assim, e o quanto você acha que você consegue, o quanto você está determinada a conseguir, Rose está falando aqui, importantíssimo, né? O quanto você está determinado, o quanto você confia, qual é o seu grau de confiança, o quanto você confia que você vai conseguir. Aí a nota nunca é 10. Nunca. O paciente nunca dá 10. E tem pacientes que eu preciso muitas vezes falar assim: acredite em você. Ontem eu atendi uma paciente e ela chorou muito na consulta e eu falei assim: acredite, eu acredito em você. Acredite em você. Porque assim, se você não acredita em você, como é que você vai alcançar? Se nem você acredita em você mesma, como é que você vai alcançar um objetivo? Então, tirar esse peso, eu falei para vocês que eu ia dar um passo a passo de um emagrecimento em 2023 através do equilíbrio hormonal. E isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, que parece ser filosófico, mas acredite, isso aqui já vai começar a mudar os seus hormônios. Você acreditar em você. Você tirar dos seus ombros o peso da culpa. Você começar a ter fé e esperança de que seu tratamento vai dar certo. De que dessa vez vai funcionar. De que você não vai desistir até você alcançar o seu objetivo. Esse é o primeiro passo, gente. Porque quando a gente faz isso, a gente cria no nosso cérebro um mecanismo que vai fluir para aquele objetivo que você tem. Quando você não acredita em você, quando você não acredita no seu tratamento, quando você não acredita no profissional que está te assistindo, né? Tem muita gente que tem nutricionista e fala assim: ah, eu vou para nutricionista só por ir, porque eu não acredito que essa dieta vai resolver meu problema. Então, não vai resolver. Não vai mesmo, porque você não acredita. Sabe? Você não acredita em você, você não acredita no profissional, você não acredita na estratégia. Seja bem-vinda, Carol. Você não está acreditando. E isso gera no seu cérebro e no seu corpo adrenalina, cortisol. Você reduz os seus níveis de dopamina, você reduz os seus níveis de serotonina, você reduz os seus níveis de ocitocina. Você reduz hormônios que podem te ajudar na saciedade e ao mesmo tempo você aumenta hormônios como adrenalina, cortisol, que são hormônios que aumentam a glicemia, aumenta a insulina, aumenta o peso, aumenta o tecido adiposo, ajuda a retenção hídrica e você tem dificuldade para emagrecer. Então, tudo começa pela mente. Então, assim, se você está me assistindo e esse é o objetivo, saúde e emagrecimento, ou se você já emagreceu, você quer manter o seu peso adequado, é importante você criar na sua mente um ambiente adequado para isso. E esse ambiente adequado para isso é um ambiente de fé, de confiança, de esperança, de amor, de acreditar. Gente, isso tem um impacto incrível sobre a nossa mente. Ontem eu atendi muitos pacientes com obesidade. E uma dessas pacientes, ela começou a falar assim pra mim, da família, das circunstâncias, do passado, dos arrependimentos. E ela foi trazendo que ela se afastou dos amigos porque ela tem vergonha de sair por conta do peso dela. Ela tá desmotivada, ela comprou um material para começar a fazer artesanato, mas ela não está conseguindo fazer esse artesanato porque ela tá sem energia. E ela foi trazendo para mim várias situações que ela relaciona com obesidade.
Ela me falou assim, doutora, eu não saio de casa, eu estou em isolamento social por conta do meu peso, porque eu tenho vergonha de sair. Minha mobilidade está péssima, eu não estou conseguindo a mobilidade, eu não consigo a agilidade, eu não consigo subir uma escada, eu não consigo ir na igreja. E aí ela começou a trazer. E ela trouxe, sabe, tantas coisas negativas que no final da consulta eu falei assim, olha, vamos fazer um combinado? A partir de hoje, todos esses pensamentos negativos, eles precisam ser rebatidos com pensamentos positivos. Porque se você começa a só pensar em derrota, em problemas, em dificuldades, eu não consigo, não vai dar certo, eu não acredito, eu não tenho esperança, gente, não vai dar certo. O médico, ele pode prescrever o melhor medicamento. Se você não tem fé, não tem esperança, você não acredita em você, você não acredita no tratamento, você não acredita no profissional, não tem medicamento que faça milagres. Criar esse ambiente mental é o primeiro passo para o seu emagrecimento em 2023 dar certo. Porque é isso que vai começar a fazer alterações hormonais. O centro da fome, o centro que determina o seu peso, é chamado de hipotálamo. O hipotálamo, ele controla a fome, ele controla a saciedade, ele controla a sua taxa metabólica, ele controla literalmente o seu peso. E esse hipotálamo, ele sofre influências dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua fé, da sua esperança, das coisas que acontecem exteriormente ao seu corpo, mas que através do córtex cerebral se conecta com esse hipotálamo e tudo isso vai influenciar o seu peso. Então, muitas pessoas focam só na dieta e esquecem de preparar a mente. A dieta não funciona. Ou algumas pessoas ficam ali, viram que a gente chama aqui na Bahia ratos de academia. Sabe o que é ratos de academia? São pessoas que apostam muito no exercício, mas esquece de preparar o corpo, esquece de preparar a mente, esquece de preparar esse hipotálamo para realmente emagrecer. Sabe o que acontece? Você foca no exercício, você foca na dieta. Aí você começa a perder peso, mas o seu hipotálamo não está preparado para perder peso. E sabe o que o hipotálamo faz? Ele vai reduzir sua taxa metabólica e vai fazer com que você gaste menos energia. E se você gasta menos energia, você volta a reganhar tudo de volta. Então, se você quer emagrecer, mas você não foca no seu equilíbrio hormonal, dificilmente essa dieta, esse exercício, esse remédio vai funcionar. Dificilmente vai funcionar. Porque você precisa agir no centro regulador do peso. Você precisa atuar na fonte do problema. E a fonte do problema da obesidade é hormonal. Claro que há vários fatores. O sedentarismo, sim, sedentarismo, comer muito alimento industrializado, muito alimento calórico, engorda? Sim, engorda. Então, alimentação, falta de exercício, estresse. Nós mulheres, a gente tem flutuação, muita flutuação de hormônio. Então, vem gravidez, vem menopausa, tudo isso tem impacto e favorece o ganho de peso. Então, a gente sofre mais com esse ganho de peso do que os homens, isso é fato. A testosterona masculina ajuda muito a eles ganharem músculo, ganharem massa magra, mas a gente já não tem essa testosterona toda, né, para nos ajudar nesse ganho de massa. A gente acaba tendo esse aumento, essa predisposição a ter mais tecido adiposo do que o homem. Então, tudo isso influencia, mas o principal é o hipotálamo. O principal são os seus hormônios. Então, assim, emagrecimento de verdade, sem efeito sanfona, emagrecimento definitivo, você só vai conseguir quando você focar no seu equilíbrio hormonal. Em você estabelecer um grau de hormônios, níveis de hormônios adequados. Teve uma pessoa, deixa eu ler aqui rapidinho, a Caroline me disse assim...
Deixa eu ver. O que foi que ela falou assim? Tadinha. Aí foi da paciente, né, Carol? Da paciente que eu tava falando. Aí ela botou, quero ser muito amiga do hipotálamo. Com certeza, Carol. Com certeza. Nayara, Ana, todo mundo sejam bem-vindos, Adriana. Então vamos lá. Aí a pergunta-chave vai ser o seguinte. Doutora Cíntia, já entendi que a obesidade é um problema hormonal, que se eu focar só, vou fechar a boca, vou parar de comer doce, eu vou malhar mais, eu vou caminhar todo dia. Provavelmente isso vai favorecer uma perda de peso momentânea, mas depois esse peso vai ser readquirido, porque os hormônios ainda não estão controlados. E aí a pergunta que vale ouro é, tá, mas como é que eu faço para alcançar esse equilíbrio hormonal? O que é que eu posso fazer para ajudar meu hipotálamo a funcionar bem? O que é que eu posso fazer para que meus hormônios que estão alterados, eles voltem a funcionar bem, voltem a funcionar melhor? O que é que eu faço? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E se você me acompanha aqui, se você assiste as minhas lives frequentemente, talvez você já tenha noção de algumas dessas coisas, né? Talvez você já tenha noção de algumas dessas coisas. A questão é que muitas vezes a gente aprende, a gente começa a fazer, mas a gente não tem a motivação para persistir. E antes de ver o resultado, a gente já desistiu. E aí a gente não consegue os frutos que a gente deveria conseguir. A gente não consegue o resultado que a gente gostaria de alcançar. Então, se eu tenho um hipotálamo que está desequilibrado e favorecendo o meu ganho de peso, eu tenho que perguntar o seguinte: como é que eu faço para esse hipotálamo funcionar bem? Como é que eu faço para ele entrar ali no eixo, produzir um metabolismo ativo, um gasto energético alto? Como é que eu faço para que os hormônios da saciedade, porque são vários hormônios da saciedade, como é que eu faço para eles atuarem, eu não ficar toda hora sentindo fome, para que eu de noite não queira, sabe, devorar a geladeira, acordar, levantar à noite. Essa semana eu atendi uma paciente que me falou assim: doutora, eu como escondida, eu como doce escondida, porque... Aliás, 2 pacientes me falaram isso essa semana. Uma comia escondida, né, da mãe, porque a mãe critica o corpo dela, então ela come escondida da mãe. E a outra, não, ela é casada, mora com o esposo, mas ela come escondida da família, dos filhos, do marido, e provocava vômito. Até falei assim: olha, você precisa ir no psiquiatra porque eu tô achando que você tá com bulimia. Então, olha só, você que tá me assistindo, se você tem um hábito de comer frequentemente mais do que deveria, assim, uma quantidade maior de comida do que você precisa, do que você, sabe, a quantidade que você tem costume de comer. Você, em alguns momentos, come rápido, come mais do que deveria, come sem sentir fome, se sente culpado, levanta à noite para comer, come escondido, compra comida escondida, e provoca vômito. Ou se você toma laxantes para tentar colocar aquele alimento para fora, né? Seja pelo vômito, seja por laxante, isso pode ser bulimia nervosa, né? Você pode estar tendo um episódio, pode estar tendo transtorno alimentar da bulimia, ou pode estar tendo uma compulsão alimentar e precisa ser diagnosticado para ser tratado. Porque eu sempre falo isso para os meus pacientes: não adianta você colocar o lixinho debaixo do tapete. Uma hora aquilo ali, né, aquela bomba vai estourar. Então, quanto mais cedo você diagnostica, por exemplo, a bulimia, quanto mais rápido você diagnostica uma compulsão alimentar, mais chance você tem de reverter, tá bom? Então, tem que ficar atento. Mas, como eu estava falando, muitas pessoas, elas começam a aprender como controlar o hipotálamo, como favorecer esse hipotálamo, porém não consegue manter. E eu
falo para vocês, assim, de todo o coração, com toda a experiência que eu tenho de 10 anos como endocrinologista, 10 anos atuando em cima do sobrepeso, da obesidade, eu já atendi, um dia desse eu fiz as contas, eu já atendi uma média de 8.000 pacientes. É muito paciente, sabe? Eu tenho uma média de 1.000 pacientes por ano. Então, isso me traz uma experiência muito grande para poder compartilhar minha experiência com vocês. E eu digo para vocês que os pacientes que têm 10, grau 10, de 0 a 10, um grau 10 de importância, perder peso para mim é muito importante, doutora. Esse paciente que tem grau 10, muitas vezes ele não perde peso. Sabe quem é que perde peso? É aquele que às vezes nem dá 10 de importância, de 0 a 10, e 10 muito importante. Ele nem dá a nota 10 de muito importante perder peso, mas ele dá a nota muito boa, a nota muito alta de compromisso. De desejo, não, de compromisso mesmo, de se comprometer, de estar motivado, de estar disposto a alcançar o seu objetivo. Então, essas pessoas, elas começam a trazer mudanças de hábitos para suas vidas, e essas mudanças de hábitos vão gerando transformações hormonais. Eu vou falar para vocês aqui alguns desses hábitos que você pode começar a implementar hoje na sua vida e que vai favorecer um equilíbrio hormonal para que você possa alcançar o seu objetivo de peso, seja qual for o seu objetivo. O que eu vou falar aqui, nesses 10 minutinhos, 15 minutinhos que me resta, serve para quem quer perder 5 quilos, assim como serve para quem quer perder 20 quilos, assim como serve para quem quer perder 30, 40 quilos. Você vai perder peso proporcional ao que você precisa. Então, quando você implementa hábitos saudáveis, se você precisar perder só 5, não se preocupe. Você não vai perder 20 quilos, sabe? Seu corpo, a gente começa a perder peso, mas chega um momento que a gente entra no equilíbrio. Então, esse equilíbrio faz com que a gente pare de perder peso. Mas esse equilíbrio, ele precisa ser alcançado da maneira certa. E qual é essa maneira certa? É você favorecer esses seus hormônios. E assim, nesses hábitos que eu vou falar aqui agora para vocês, o principal alvo vai ser o hipotálamo. Mas assim, ó, tudo que eu vou falar aqui tem impacto hormonal de hormônios que são produzidos no estômago, no intestino, no pâncreas, no tecido adiposo. São hormônios produzidos perifericamente, mas que vão agir no hipotálamo e assim vão controlar o peso, porque é lá que tem o centro do controle do peso. Sempre pense assim, quem comanda seu peso é o hipotálamo. Então, quanto mais ele está funcionando bem, mais você vai conseguir perder peso. Uma das coisas que são essenciais para o hipotálamo funcionar bem é a questão do sono. Existem dezenas, talvez centenas de artigos científicos mostrando que uma das coisas que mais engorda o ser humano é a privação de sono. É você dormir pouco, é você dormir tarde. Eu vou resumir assim, ó. Dormir pouco, e dormir pouco é dormir menos de 7 horas por noite. Existe variação. Tem gente que precisa de 10 horas? Tem. Tem gente que precisa só de 6 horas? Tem também, né? Existe essa variação. Mas, em média, um adulto, ele precisa dormir pelo menos 7 horas de sono por noite. Noite. Olha só o que eu falei, 7 horas por noite. Porque você dormir 7 horas de dia não vai compensar a noite perdida. Aí você pode pensar assim, meu Deus, doutora, e agora? Porque eu sou enfermeira, eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho à noite, eu trabalho de turno e meu turno normalmente é noturno. E agora? Assim, infelizmente, eu estou sendo muito sincera com você. Todas as pessoas, quando a gente junta, em todos os estudos, inclusive tem um estudo sobre com as enfermeiras dos Estados Unidos,
todas as enfermeiras dos Estados Unidos. É um estudo muito grande, muito longo, que acompanha essas enfermeiras há muitos anos. E esses estudos com essas enfermeiras americanas mostram exatamente isso, que as enfermeiras que trabalham no turno da noite, elas engordam muito mais do que as enfermeiras que trabalham de dia. E esse estudo evidencia que mesmo que a enfermeira dormisse 7 horas de dia, não compensa. Ela fica com alterações hormonais, com desequilíbrio hormonal, que favorece uma série de doenças, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, de vários tipos de cânceres e aumenta o risco de obesidade também. Aí você fala assim, doutor, e agora que eu trabalho no turno da noite? Aí assim, minha sugestão para você, vai sair do trabalho? Não, você precisa, né? Você tem que comer, tem contas para pagar, mas quando você tiver a oportunidade de sair desse turno noturno, pode ter certeza que o ganho para sua saúde é imensurável. É muito grande esse ganho, sabe? A noite, ela realmente foi feita para dormir. O nosso metabolismo, ele é totalmente diferente. O metabolismo de dia é o metabolismo da noite é totalmente diferente. Boa noite, Dene, Jussara, Nara, Rai, Gilberto, Margarida. Quem foi chegando depois, boa noite, viu? Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre isso que eu tô falando, podem ir interagindo, podem ir perguntando, que eu tô aqui olhando para as duas câmeras que eu tô transmitindo pelo YouTube, tô transmitindo pelo Instagram. Então, tô olhando para as duas câmeras, mas tô de olho aqui também no chat, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Dormir à noite. Se você não trabalha à noite, por favor, procure dormir cedo. E cedo é até as 22 horas. Assistindo aqui com o Geis. Que bom, Deine. Obrigada pela companhia. Então, assim, dormir cedo é até as 22 horas. Então, assim, se você tá em casa, tá assistindo... Ontem meu marido tava assistindo um pedacinho do Big Brother. Que a Globo não me ouça. Ele tava sentado, tava lá no quarto, aí eu vim... Ele tava assistindo um pouquinho do Big Brother. Eu falei assim, amor, pelo amor de Deus. Falei bem assim, amor, pelo amor de Deus. Não assiste Big Brother. Porque assim, é interessante que o reality show, ele tem essa coisa, né, de você começa a assistir, e você quer assistir no outro dia, aí você fica curiosa. E aí, quando você percebe, você tá dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, maratonando Netflix, maratonando Globoplay, maratonando o Big Brother. Gente, isso tem um impacto negativo para a saúde muito, muito, muito grande. É um impacto muito ruim. Por quê? Porque durante a noite, quando estamos dormindo, a gente produz vários hormônios, especialmente a melatonina, que é um hormônio que controla a grelina, que é o hormônio da fome. Então, quando você dorme muito tarde ou você dorme menos de 7 horas por noite, você não consegue produzir a quantidade adequada de melatonina. E isso faz com que sua grelina, que é o hormônio da fome, aumente. Basta uma noite perdida para que seu apetite aumente em torno de 300 a 400 calorias. E principalmente aumenta o desejo por doce. Então, se você sente uma vontade gigantesca de comer doce, observe se você não está dormindo muito tarde. Porque pode ser isso. Pode ser o seu horário do sono, tarde demais, faz com que desregule o seu hormônio da fome. E isso favorece o aumento do apetite, mas principalmente o aumento do apetite por alimentos calóricos, especialmente os doces. Então, assim, quer emagrecer ou quer manter o seu peso adequado com equilíbrio hormonal, uma boa noite de sono, dormir às 22 horas, 22h30 no máximo, dormir em torno de 7 horas. Como eu falei no início, se você sente a necessidade só 6 horas para mim tá bom, beleza, não tem problema. Mas em média, um adulto precisa de em torno de 7 horas, tá bom? Isso tem um impacto no hipotálamo, e isso tem um impacto na sua
quantidade de insulina, que é um hormônio que engorda muito. Quanto mais noite você perde, mais insulina o seu corpo acaba produzindo, porque a melatonina ela tem uma atuação também sobre a insulina. Então, assim, sabe, é importante você entender que seus hábitos não é um simples hábito. Dormir cedo ou dormir tarde não é um simples hábito. Ah, eu sou noturno, só durmo tarde. Para um pouquinho, reflete um pouquinho. Tá acima do peso, tá com sobrepeso, tá com obesidade e tá dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, traz esse sono para mais cedo, porque você vai melhorar muito o seu equilíbrio hormonal e isso vai te ajudar bastante no seu processo de emagrecimento. Outra coisa. Até aqui vocês ficaram com alguma dúvida? Verônica, bem-vinda. Lai, Lorena. Uma outra coisa que você pode fazer durante esse ano de 2023 e que vai te ajudar a equilibrar seus hormônios e assim favorecer o seu processo de emagrecimento ou de manutenção do seu peso é a quantidade adequada de água. Isso mesmo. É uma tecla que eu bato sempre no meu Instagram, no meu YouTube. Essa questão da água. Gente, é tão simples, né? Beber água. Mas a gente precisa beber água do jeito certo. Não é beber água de qualquer jeito. E o que é beber água do jeito certo? Primeiro, a quantidade de água. Normalmente, a gente precisa de 35 ml por quilo de peso. Então, você calcula. Ah, você tem 70 quilos, aí você vai botar na sua calculadora. 70 vezes 35. A quantidade que você encontrar é a quantidade de água que você precisa beber diariamente. E aí, a minha recomendação, por exemplo, deu, sei lá, 4 litros. Essa semana, ontem eu atendi uma paciente, eu calculei para ela, para o peso dela, ela precisa beber 4 litros de água por dia. 4 litros. Aí foi que eu falei pra ela, ó, você pega um copo, esse aqui eu botei um suquinho, mas você pega um copo, por exemplo, eu acho que vocês já viram aqui no meu Instagram, quase todos os dias, eu posto bem cedinho, às 5 horas da manhã quando eu acordo, esse copo, esse mesmo, é um copo de meio litro, 500 ml, aí eu encho de água e bebo em jejum. Todos os dias eu faço isso, eu bebo meio litro de água em jejum. Pro meu peso, eu tenho que beber 2,5 litros. Em jejum, eu já bebo meio. Aí, durante a manhã, eu bebo mais 1 litro. Durante a tarde, eu bebo mais 1 litro. Normalmente, eu fico com minha garrafinha e vou bebendo aos pouquinhos ali com a garrafinha. Gente, é um hábito. Tudo é hábito. Tem gente que fala assim, eu não gosto de água. Saboriza, coloca uma canela, ou uma rodelinha de limão, ou um pedacinho de gengibre, ou uma rodela de abacaxi, ou um talo de hortelã. Saboriza a sua água. Mas é importante você beber a água. 35 ml por quilo. Alguém calcula aí quanto é que vocês precisam de beber água? Calcula aí na sua calculadora. Ou depois você calcula. Bota o seu peso. Rosinha, seja bem-vinda, meu amor. Coloca na sua calculadora o seu peso, os 35 ml, e aí você vai ver quanto de água você precisa. Gente, tem gente que o metabolismo tá parado. E a pessoa só ganha peso, não consegue perder peso, não consegue, sabe, não consegue mudar o ponteiro da balança. Aí a pessoa fala assim, doutora, eu durmo cedo, eu faço exercício, eu tô fazendo minha dieta. E aí quando eu pergunto, e tá bebendo água? A pessoa fala, ai doutora, é muito pouco. Aí eu bebo 2 dedinhos de manhã, 2 dedinhos à tarde. Gente, água, você precisa de água. Seu intestino precisa de água. O intestino, ele tem um impacto muito grande na absorção dos nutrientes. Ele tem um impacto muito grande no seu controle do peso. Olha, você sabia que é seu intestino que produz os principais hormônios da saciedade? Peptídeo YY, GLP-1, GIP, esses hormônios, colecistocinina, tem vários hormônios que são produzidos no intestino e esses hormônios eles vão atuar no hipotálamo, sinalizando a sua saciedade.
Então, se o seu intestino não funciona bem, dificilmente você vai conseguir perder peso. Você tem que colocar seu intestino para funcionar. E a melhor coisa para que seu intestino funcione bem é água e fibras. Eu não conheço outra coisa melhor. Água e fibras. Ai, doutora, eu ouvi falar que tem que usar probióticos, prebióticos. Eu ouvi falar que tem que comprar, tem que tomar zinco, tem que tomar ômega 3, tem que tomar isso e aquilo outro para o meu intestino funcionar bem. Ó, tem muita coisa sendo estudada. Os probióticos, eles têm o seu papel, têm a sua indicação. Todo mundo precisa usar probiótico, prebiótico? Não, gente. Não, 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 não. Todo mundo precisa usar zinco, todo mundo precisa usar ômega 3? Não esquece isso, sabe? O que você precisa focar é uma alimentação equilibrada. Se você tiver uma alimentação saudável, com frutas, verduras, saladas, folhas, você não precisa tomar nada disso. Você não precisa tomar ômega 3, você não precisa tomar vitamina, você não precisa tomar zinco, você não precisa tomar fórmulas caríssimas para emagrecer. Foque em uma alimentação variada e saudável. Uma alimentação mais focada no natural, nas frutas, nas verduras, nas castanhas, nas folhas, em alimentos que vêm da terra, sabe? Que isso é o que realmente o nosso corpo precisa. E água. Beber água em jejum. Depois, meia hora depois que você bebeu aquela água, 20 minutinhos, você já pode tomar seu café da manhã. Aí, depois do café da manhã, você tem que esperar 1h30, mais ou menos, para dar tempo de fazer a digestão. Aí, umas 2 horas depois que você tomou café, aí você pode beber água. Aí vai bebendo água ali toda hora, um pouco, meio copo, um copo, vai bebendo. Quanto mais água você beber, melhor. E aí você para meia hora antes do almoço, tá? Não é para beber água junto das refeições. Essa forma não é correta. Quando você bebe um copão de água junto com o almoço, o intestino para de digerir, vai tentar absorver aquela água para as enzimas voltar a atuar. Então, não é legal beber água, além que vai distender sua barriga, né? Vai ficar distendendo sua barriga, aquela quantidade de água toda junto com a refeição. Então, não é para beber água na refeição. Mas você pode e deve beber água em jejum, água entre as refeições, entre o café e o almoço, entre o almoço e a janta. E à noite bebe um pouquinho menos. Eu sempre recomendo beber menos água à noite para você não ficar levantando e atrapalhar o seu sono, né? Tem gente que levanta e acaba perdendo o sono. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no Instagram. Eu bebo mais de 4 litros. Parabéns, Ademildes. Isso mesmo. Eu tenho uma garrafa de 1 litro e só no trabalho eu bebo 4. Que linda! Adorei. Muito bem. Essa questão da garrafinha, eu sempre recomendo para os meus pacientes ter uma garrafa, porque a garrafa dá uma noção boa do quanto você está bebendo água. Assim, a garrafa é bacana. Então, eu já falei sobre dormir cedo, dormir pelo menos 7 horas, beber bastante água, focar na saúde intestinal, porque os hormônios da saciedade vêm do intestino. Então, a água e a fibra. Lembre-se que os alimentos que têm fibra ajudam no processo de emagrecimento. Agora, sim, ó, chia emagrece? Não, gente, a chia não emagrece, tá? Esquece isso. Mas a chia tem muita fibra. E fibra é bom para o intestino. E se é bom para o intestino, vai fazer com que seu intestino funcione bem. E se ele funcionar bem, você vai ter mais saciedade. Você vai produzir os hormônios da saciedade. Você vai absorver melhor os nutrientes, você vai fazer com que você tenha mais saúde. Porque o intestino é um órgão incrível e que a nossa saúde depende muito da saúde intestinal. Tem paciente que fala assim, meu intestino funciona dia sim, dia não. Tá errado, o intestino tem que funcionar todos os dias. Você come todos os dias, não é verdade? Você não come todos os dias? Então, seu intestino tem que funcionar todos os dias. Tem muita gente inflamada, com a barriga enorme, distendida, com dificuldade para perder peso. E pode ser que o problema esteja no intestino. Obstipada, não funciona bem. Olha, você precisa então focar no seu intestino. Cuidar desse intestino, ir na nutricionista, fazer uma dieta desintoxicante, fazer uma dieta, talvez um detox,
para, sabe, para limpar seu intestino e fazer com que ele volte a funcionar bem, tá certo? A gente tá chegando ao fim, porque não vai dar para falar tudo aqui, né? Não tem como. Mas assim, o exercício físico, eu vou terminar falando sobre assim, 1 minutinho, 2 minutos a gente termina, tá bom? Agradeço a vocês desde já pela paciência em me ouvir, pela companhia, adoro a companhia de vocês, obrigada pelas participações que eu vi aqui. Mas assim, por que que o exercício tem impacto na regulação hormonal? Nós estamos começando o ano e eu queria, assim, de coração que você fizesse esse propósito de se exercitar pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos 3 vezes na semana. Ai, doutora, eu não gosto de exercício. Não gosto, não me sinto bem e tal. Olha, você não precisa de academia. Se você gostar de academia, ótimo, maravilhoso. Mas se você não gosta, faz uma caminhada, faz uma ginástica em casa, coloca um vídeo no YouTube, faz seu exercício em casa ali 3 vezes na semana, ou faz uma bicicleta, ou faz uma caminhada, ou faz uma hidroginástica, ou faz um pilates. Ah, doutora, mas dizem que pilates não emagrece. Pilates pode até você não emagrecer, porque não perde tantas calorias, mas é um exercício incrível de resistência, vai favorecer sua massa magra, vai melhorar suas articulações, vai melhorar sua mobilidade, vai melhorar sua postura, vai aumentar sua musculatura, né, seu tecido magro, e vai produzir um monte de hormônios. Então, sim, Pilates serve também para quem quer emagrecer. Qualquer exercício serve. O importante é que você faça com regularidade. É muito melhor você fazer, por exemplo, um pilates e uma hidroginástica 3 vezes na semana do que você se matar na academia 1 vez por semana, por exemplo. Não tem o menor sentido, entende? O exercício, ele tem um benefício se ele for regular. E ele é regular se você fizer 3 vezes na semana, no mínimo. Agora, de coração, se você está muito acima do peso, busque fazer pelo menos 5 vezes na semana. Se você está querendo só manter o peso, 3 vezes na semana é suficiente. Para perder peso, o ideal seria pelo menos 5 a 6 vezes. Ah, doutora, eu não tenho tempo, não consigo, eu trabalho muito. Então tá bom, faz 3 vezes, mas faz. Por quê? Porque você vai produzir com o exercício adiponectina, que vai desinflamar o seu corpo. Lembre-se que a pessoa que está acima do peso está inflamada. Então você precisa produzir a adiponectina, que é o mais poderoso anti-inflamatório e vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. Ó os hormônios entrando aí, tá vendo? Quando você faz exercício, você produz dopamina, que vai te dar motivação para você fazer sua dieta, para você dormir bem. Vai produzir endorfina, que vai aliviar dores, que vai melhorar suas articulações, que vai lhe dar mais disposição. Você vai produzir serotonina, que vai melhorar o seu humor. A serotonina, ela também regula o apetite, então vai ajudar na regulação do apetite. Você vê que tudo isso que eu tô falando aqui, desde água, desde o sono, desde a alimentação, desde a saúde intestinal, desde o exercício físico, tudo isso interfere na grelina, nos hormônios da saciedade, na insulina, reduz a resistência à insulina, favorece o metabolismo da glicose, porque é muito, muito importante. Se você quer perder peso, você precisa reduzir seus níveis de insulina, você precisa reduzir os seus níveis de glicêmicos, e você consegue isso através do exercício físico, que favorece o bom funcionamento da insulina, que favorece o metabolismo glicêmico. Então você vai mudando os seus hormônios. E esse equilíbrio que vai acontecendo aos poucos vai favorecendo a sua perda de peso. Aí tem gente que fala assim: ah, doutora, mas eu tô fazendo isso e não tô vendo resultado. Há quanto tempo você tá fazendo tudo isso? Me responde, há quanto tempo? Porque assim, as pessoas, elas ganham peso ao longo de anos. Elas passam anos ganhando peso. Ganha 5 quilos em um ano, ganha 10 em outro, ganha 2 em outro. Aí vai. E aí no final ela tá bastante acima do peso. E aí ela começa a focar no equilíbrio hormonal.
começa a fazer algumas mudanças e quer um resultado em uma semana. Quer perder o peso todo que acumulou durante anos em um mês. Geizinha, seja bem-vinda. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa entender que você vai focar no seu equilíbrio hormonal. O seu corpo ele vai se equilibrando, ele vai se ordenando. E aí ele vai começar a perder peso. E vai perder peso, e vai perder peso, e vai perder o peso que você precisa perder. Porque você está mudando seus hábitos. Porque você está alinhando o seu corpo. Porque você está equilibrando os seus hormônios. E isso sim vai funcionar. E isso sim vai dar um resultado. E eu te garanto, assim, com meus 10 anos de experiência como endocrinologista, 12 anos de formação, tenho 6 anos de medicina, de faculdade de medicina, 6 anos de especialização, são 12 anos estudando, muitos congressos, muitos livros, muitos seminários, muitas jornadas, muitos simpósios e principalmente muitos pacientes atendidos. E eu vejo isso no meu dia a dia, na minha prática, que o paciente que perde peso de verdade, sem reganhar, é o paciente que começa a fazer essas modificações nos seus hormônios através desses hábitos que eu falei para vocês. Tem outras estratégias, tem outros hábitos, mas esses que eu falei já vai te ajudar bastante a você alcançar o seu emagrecimento em 2023, focando no seu equilíbrio hormonal. Tem a alimentação, eu já falei um pouco, né? Essa questão da redução do industrializado, porque o industrializado ele traz muita inflamação para o hipotálamo e isso favorece o ganho de peso. E eu quero assim concluir, nossa, a gente precisa dormir, né? Já são 10h10. E eu quero concluir colágeno. Laila falou, e o colágeno? Laila, colágeno não fica chocada não, tá? Mas comercialização mesmo, tá? É totalmente fake. Colágeno não tem assim, não ajuda em nada no processo de emagrecimento. O efeito dele é muito bom para quem tem problema articular, mas para favorecer, por exemplo, a flacidez, reduzir flacidez, não ajuda, tá? Nenhum estudo evidenciou que o colágeno tem benefícios. É muito marketing, infelizmente é muito marketing. Uma alimentação saudável e exercício regular vai trazer o benefício para você que você quer, sem precisar usar colágeno. Eu vou te dizer, esse dinheiro aí, que o colágeno é cento e tantos, né? Mais de R$100, colágeno é caro. Esses R$100, compra de castanha, compra de nozes, compra de frutas, compra de legumes, que você vai ganhar muito mais do que tá gastando esse dinheiro com colágeno. De coração eu te falo isso, tá? O efeito que você quer com o colágeno, que é o efeito de reduzir flacidez, de reduzir medidas, você consegue muito mais com o exercício. Jejum intermitente ajuda? Ajuda. Tem vários posts meus falando sobre jejum intermitente, Ademildes. Dá uma procurada. Eu prometo que semana que vem eu vou fazer uma live sobre jejum intermitente, porque é um tema que vocês me perguntam muito. E aí eu vou falar um pouquinho semana que vem sobre o jejum intermitente. É uma estratégia que funciona em muitas pessoas, tá? Quando se compara nos estudos jejum intermitente com uma dieta normal, só reduzindo calorias, o efeito é o mesmo, tá? Você não perde mais peso porque tá fazendo jejum intermitente. Mas tem gente que consegue mais fazer o jejum intermitente do que reduzir calorias. Então, é uma estratégia. Se você se sente bem, consegue fazer fácil, não tem problema, tá bom? Mas se a pessoa não quiser fazer jejum intermitente, só reduzir a quantidade da alimentação, funciona do mesmo jeito, certo? Então, meninas, essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada no meu YouTube, vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, volta lá, assiste novamente, anota esse passo a passo. Eu garanto a vocês que vocês, só seguindo isso, vocês já vão melhorar muito o funcionamento do teu eixo hipotalâmico, do teu eixo hormonal. Isso vai favorecer seu emagrecimento.
Eu queria que você pesasse, fizesse o cálculo da sua altura, do seu peso, calcula seu IMC. Se você tem dúvida, manda mensagem pra mim no direct que eu te ensino como é que você faz isso, tá? Não incomoda em nada, pode mandar mensagem. Calcula seu IMC para ver se seu peso tá adequado. Se não estiver, calcula qual é o seu peso ideal para que seu IMC seja 25 e busca, sabe, assim, busca adequar os seus hormônios, busca colocar em prática esses hábitos que eu falei aqui, que vão te ajudar muito a alcançar equilíbrio hormonal para que você perca peso, para que você tenha a sua saúde restaurada, para que você tenha a sua saúde, sabe, totalmente renovada. Eu vou terminar lendo aqui a última mensagem. Espero que vocês tenham gostado da live. Dene, obrigada. Dene falou, amo, sempre gosto das suas lives. Obrigada, viu, Dene? Dieta cetogênica. Carol, não vai dar tempo eu falar, mas eu trabalho também com dieta cetogênica e é uma estratégia. Não é uma dieta fácil de fazer, mas sim, para alguns pacientes, ela funciona muito bem, tá bom? Depois, se você tiver dúvidas, você me manda mensagem aqui nos comentários do vídeo que eu te respondo pelos comentários mesmo, tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que 2023 seja um ano incrível, maravilhoso, que você tenha muita saúde, que você alcance o seu objetivo do seu peso. Acredite em você. Eu comecei falando na live sobre fé, sobre confiança, sobre esperança, porque isso muda muito a mente. E tudo começa pela mente. Assim, a mente vai e o corpo vai junto, tá bom? Então, que sua mente possa ser uma mente, assim, incrível. Uma mente, sabe, que tem muita fé, muito positiva, muita esperança. E eu tenho certeza que com essa mente você vai estar preparada para conseguir alcançar o corpo que você deseja, que você merece, que você precisa ter para recuperar sua autoestima, para se sentir bem, para se sentir feliz, para vestir aquela roupa que não cabe mais. Falando em roupa que não cabe mais, quero deixar aqui um convite para vocês. Dia 30, a partir do dia 30, na semana de 30 a início de fevereiro, eu vou estar realizando uma semana de emagrecimento definitivo. Uma semana que eu vou aprofundar ainda mais esse tema que eu trabalhei aqui hoje. E essa semana é gratuita, porém só vai receber as aulas quem se inscrever. Então, quero deixar o convite para você clicar no link da bio, né, do meu Instagram, para fazer a sua inscrição. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para que você possa se inscrever e participar dessa semana. O vídeo não vai ficar no meu canal do Instagram, do YouTube, vai ser enviado apenas para quem fez a inscrição. Então participe, vai ser uma semana muito bacana. Tenho certeza que você vai aprender ainda mais, tá bom? Grande beijos, meninas. Obrigada, obrigada. Gratidão a vocês. Abençoada noite. Obrigada por compartilhar conhecimento. Amém. Tô nessa meta. Muito bem, Geisa. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau.